Meus irmãos, hoje nós começamos a nossa série de mensagens. Eu confesso para você que eu estou muito ansioso. Eu acho que dá para perceber, né? Que eu estou meio ligado no 220. Eu estou bastante ansioso para o que Deus tem para a gente esse tempo aí, juntos, estudando a palavra do Senhor. E essa série de mensagens é Fé para Viver. E eu, antes de qualquer coisa, pensei a ponto de introdução, desde já eu queria que você abrisse sua Bíblia, tá? Em Romanos capítulo 1. A gente vai dar uma passeada no texto bíblico. E pensar sobre esse tema é interessante, porque você tem duas palavras aí que são super importantes nesse processo. Você tem a ideia da palavra fé, para a gente começar a pensar do que é fé, que palavra é essa, que ação é essa, que lugar é esse, que a gente usa essa expressão fé, e integridade. Porque se nós pararmos para pensar na proposta dessa série de mensagens é a seguinte, é porque eu tenho fé e eu estou habilitado para viver. E viver o quê? Viver integridade. Como se a gente criasse uma relação que só é possível viver integridade a partir da fé. Sem fé é impossível viver uma vida íntegra. E aí, para nós pensarmos fé, eu quero trazer à sua memória o que Hebreus fala para a gente. Porque, sumariamente, se a gente for pensar sobre fé, o livro de Hebreus vai trazer para a gente essa realidade de que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. E é a prova das coisas que se não veem. O verso 2 diz, porque por elas os antigos alcançaram bom testemunho. Isso é fé. É a fé que me habilita a ter bom testemunho. É a fé que me habilita a crer naquilo que ainda não é visível. Aquilo que ainda está para além de mim, que é convicção, que é certeza, porém não está no nosso mundo físico. Mas pela fé eu acesso. E porque eu creio, eu já passo a viver desse jeito, daquela maneira, daquilo que eu acredito. E é interessante, porque o livro de Hebreus vai trazer para a gente, segundo em Romanos, que é só para a gente definir um pouco de fé aqui. O livro de Hebreus vai falar para a gente que os homens que alcançaram bons testemunhos, eles eram como pessoas que viam de longe algo. Porque eles acreditavam na promessa, na terra prometida, no descanso do Senhor, eles já passavam a viver no momento que eles estavam, como eles deveriam se comportar. Eles já começavam a se desenvolver, a caminhar na terra, com aquilo que já era real para eles, mesmo eles não tendo pisado na terra prometida. E isso fala para a gente de uma fé que não só faz o Senhor Deus ser o meu Salvador, mas o Senhor Deus que me habilita, isso é importante, eu vou frisar isso muito aqui, da fé em Deus que me habilita e me dá condições de viver a semelhança e a imagem de Jesus Cristo. Porque fé fala sobre isso, de gerar em nós, em mim e em você, essa capacidade de viver segundo a vontade de Deus em obediência a Deus. Integridade. Uma palavra tão importante, que fala sobre ser honesto, você ser puro, você ser alguém qualificado, você ser alguém que tem autoestima, você vai ser um tipo de pessoa que é firme, que não se corrompe. No Novo Testamento aparece muito essa ideia de incorruptibilidade, a pessoa que não se deixa ir, ela foge do mal, ela se desvia do mal. E pensar sobre integridade é isso. Essas duas coisas se relacionam muito bem. Porque quando nós olhamos para as nossas vidas e para o mundo que está à nossa volta, nós percebemos que boa parte das vezes existe integridade ou existe muito discurso de fé e muitas pessoas que não expressam isso nas suas ações. Por quê? Se essa fé que eu digo ter em Jesus transforma a minha vida e o meu coração, ela tem que gerar em mim bons frutos. Ela tem que gerar na minha vida transformação, porque uma fé que não gera transformação é uma fé morta, é uma fé falsa, não é uma fé verdadeira. E aí é por isso que eu pedi para você abrir em Romanos, porque se com toda certeza nós acreditamos nessas coisas, nós conseguimos perceber que à nossa volta existem muitas pessoas, muitos discursos de fé, muitas falas sobre fé, mas há muita gente que não vive uma vida segundo aquilo que a palavra de Deus orienta a viver. Existem muitas pessoas dizendo que crerem em Jesus, possuem fé em Jesus, amam ao Senhor Jesus, amam a música gospel, se sente bem estar na igreja,
mas as suas vidas não expressam o fruto do Espírito. Por quê? A fé que eles têm é uma fé completamente superficial. É uma fé que apenas os emociona, mas não os transforma. É uma fé que apenas faz eles sentirem arrepios, mas não traz nele transformação de vida. E essa fé, quando ela atua em nós dessa forma, ela é morta. E por que eu trago Romanos? Porque Romanos, o apóstolo Paulo, que vai ser assim uma carta muito explorada para a gente aqui nessa série de mensagens, o apóstolo Paulo, quando ele está falando à igreja de Roma, no capítulo 1 especificamente, ele vai fazer algo interessante. Ele vai mostrar quase que um extrato, ele vai estar fazendo, da sociedade, das pessoas, do mundo que ele está vivendo, e que tem assim, completamente relação com o que a gente vive hoje. Ele começa dizendo na sua carta, que o Evangelho é o poder de Deus para a transformação dos homens. Que o Evangelho é a ação de Deus de resgatar aquilo que você havia se perdido. Mas aonde isso acontece? Isso acontece, e você acompanha comigo, em Romanos, capítulo 1, verso 18. Olha o que diz a palavra do Senhor a partir desse verso. Nesse ambiente de que a fé vai se revelar, onde o justo vive pela fé, ele vai dizer que existe uma condição humana aqui. E a condição é essa: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Paulo começa dizendo para a gente o seguinte: o Evangelho de Jesus é transformação e transformação para a nossa vida. Porém, a sociedade em que vivemos, a sociedade onde estamos inseridos, onde nós nos constituímos contra pessoa, não está bem das pernas. Ela está corrompida, ela está perversa e ela caminha em injustiça. Por quê? O pecado passou a habitar em nós. O pecado passou a existir conosco, coexistir, habitar, ser conosco. Danificou a nossa natureza, afetou toda a nossa natureza. E por conta disso, nós somos produtores de males. Nós somos pessoas que fazemos o mal. E ele vai começar a dizer nesse texto, e a primeira coisa que ele vai dizer nesse verso 18 é o seguinte: que o pecado afetou a nossa capacidade de relação com Deus, ao ponto que o próprio Deus, diante dessa perversidade, dessa injustiça, ele se opõe, tornando eu e você, que caminhamos dessa forma, e se permanecermos nesse caminho, nos tornamos inimigos de Deus. Uma outra coisa que esse pecado que nos habita veio fazer conosco. E por que eu estou fazendo essa relação? Só para você entender. Eu estou falando de pecado, porque eu preciso depois trazer para a gente essa consciência de que essa fé que nos habilita para viver em integridade. Só que antes de fazermos isso, eu acho muito importante nós olharmos para o nosso coração. Porque com toda certeza, na leitura desse texto, você vai perceber que existem coisas que estão dentro de nós. Olha o que ele vai dizer nos próximos versos. O pecado, ele afeta totalmente o nosso coração, porque ele nos torna cegos. Ele traz em nós cegueira espiritual. Ele traz sobre nós cegueira mental. Olha o que ele vai dizer a partir do verso 19. Acompanha comigo. Portanto, o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens, por conta disso, são indesculpáveis. E eles são indesculpáveis por quê? Portanto, tendo o conhecimento de Deus, da existência do Criador, que existe alguém que está para além de nós, alguém que está sobre nós, que criou todas as coisas, que rege todo o universo, tendo esse conhecimento, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. E mudaram a glória de Deus, incorruptível, em semelhança à imagem de homem corruptível, bem como a aves, quadrúpedes e répteis. Os homens agora, por causa do seu pecado, na busca de algo que se identificasse com eles, na busca por adoração,
na busca em algo para adorar, isso porque eles negligenciaram a glória de Deus, a presença de Deus, agora eles começaram a criar imagens para si, imagens de seres corruptíveis. Em nome de uma inteligência, uma auto-inteligência, de serem alguém que tem muito conhecimento, muita sabedoria, todo esse nível de inteligência, de intelecto, levaram eles ao lugar mais deprimente da coisa, que é o quê? Agora eu passo a adorar as imagens que foram criadas por Deus, os animais. O homem agora se dobra diante de uma imagem, ele se dobra diante de algo que foi criado, talvez pela sua própria mão, e entrega aquele ser, aquela coisa, adoração. Por quê? Os seus pensamentos, os seus raciocínios se tornaram nulos. Porque o pecado afetou tão grandemente a sua vida, que agora ele não consegue enxergar o Criador. Não só não consegue enxergar, se você prestar atenção no texto que nós acabamos de ler, no capítulo 1, e depois você revisa isso em casa, vai dizer que eles ignoraram isso. Eles abriram mão de reconhecer Deus e dar graças a Deus, para passarem a viver uma vida onde eles se colocam no centro. Aonde agora sou eu sou Deus, eu digo o que é e o que não é, eu tenho o domínio de fazer todas as coisas, eu tenho o poder de me tornar alguma coisa, completamente arrogante. Pessoas completamente que são donas de si e se acham donos de todas as coisas. Você conhece alguém assim provavelmente, se você talvez não seja esse tipo de pessoa, que se acha que tem todo o controle. E isso, meu irmão, e isso, minha irmã, é a raiz do nosso pecado. É a raiz que está em nós. O desejo pelo controle, o amor pelo centro, o amor por querer ser ovacionado, ser reconhecido pelas pessoas, querer fazendo as coisas desse jeito. Isso simplesmente revela o tamanho da degradação, da depravação do nosso coração em relação ao pecado. Isso tudo porque um dia ele entrou no mundo, por causa de um homem, mas pela graça do nosso Senhor, Jesus Cristo veio e nos lavou disso. Digo mais, o pecado não apenas mexeu com o nosso intelecto e com a nossa visão, nos tornando os cegos. No verso 24 ao verso 27, você consegue ver comigo aí, meu irmão, que o pecado fez algo devastador no ser humano. Agora, os desejos, as vontades, os impulsos humanos passam a ter controle sobre o ser humano. Paixões, pensamentos passam a governar a vida do homem. Confira comigo aí, no verso 24. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pela concupiscência do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Deus agora se afasta desse homem, esse homem que escolhe ser Deus, e aí como Deus não divide sua glória com ninguém, Deus deixa esse homem, entrega esse homem à sua própria vontade. Esse homem entrega a sua própria vontade, porque se acha Deus de si mesmo, vai passar a ser aprisionado pelos seus desejos e por suas paixões. E aí, ele começa a flagelar o seu próprio corpo. O corpo esse criado à imagem e semelhança de Deus, que nós acreditamos que só acontece no nosso intelecto, na nossa espiritualidade. Todo homem, um ser integral, um ser humano criado à imagem de Deus, para glorificar a Deus, esse homem vive uma situação caótica, que agora o simples desejo o governa. E o texto vai dizer para a gente no verso 24, que vão desonrar o próprio corpo. Desonra o corpo entre si. Olha o que o texto continua dizendo para a gente. Olha o que o texto continua dizendo. Verso 25. Pois eles mudaram a glória de Deus. Mudaram a verdade de Deus em mentira. Deus, que é essa referência maior, agora se tornou mentira. Se tornou relativo. Adorando e servindo a criatura no lugar do Criador, a qual é bendito eternamente. Amém. Eu vou entrar no verso 26 e verso 27, mas aqui tem algo importante para a gente pensar. Deus é a nossa referência absoluta. O homem, por causa do seu pecado, tira Deus desse lugar de referência, dos seus princípios, dos seus valores, de tudo aquilo que ele tem para nos ensinar e fazer com o homem. Agora o homem retira Deus da jogada.
Ele vai começar a relativizar a presença de Deus, os princípios de Deus, a vontade de Deus. E porque o homem começou a relativizar isso, ele começou a trazer problema para a sua própria natureza. Olha o que o texto vai continuar dizendo para a gente no verso 26. Por causa disso, os entregou Deus às paixões infames. Porque até as mulheres mudaram o seu modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens, também deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição dos seus erros. O que nós vemos hoje na nossa sociedade é um simples reflexo do que o apóstolo Paulo já está falando para os irmãos em Roma. Essa vida de prostituição, promiscuidade, todas essas siglas que nós temos para diferenciar o sexo humano, está dizendo que o homem agora mudou a sua natureza. Já parou para pensar nisso? O pecado do ser humano chegou a um ponto tão absurdo que ele conseguiu mexer com a sua própria natureza, com o seu instinto, com aquilo que ele foi criado para ser. Agora o homem para de ter o seu uso moral, o desejo da mulher, agora ele passa a desejar um outro homem. E não só desejar, ele começa a conviver, a se relacionar, e porque ele se entranha intimamente com esse outro homem, ele traz sobre o seu próprio corpo condenação. E aí, muito simples. Muitos dizem por aí que não é pecado a homossexualidade, é pecado. A palavra de Deus nos diz que é. Todo esse sentimento, toda essa vontade, todo esse desejo que o mundo fala para a gente precisa ser tratado de acordo com a palavra de Deus. E aí o texto está aqui, não tem para onde a gente correr. Lebianismo, essas coisas que nos acontecem, essas coisas que nos acometem pelos espaços. E o tempo vai mostrando para a gente que isso não é uma coisa que acontece fora dos nossos arraiais. É uma coisa que também está dentro das igrejas. Porque o pecado, ele, que convive conosco, coexiste conosco, está no nosso coração. E por conta disso, ele está deturpando a nossa geração. Ele está acabando conosco. Se o nosso coração não estiver arraigado em Jesus, vivendo por fé, para viver em integridade, ela pode mudar totalmente os nossos corações. E eu sublinho isso mais uma vez. Sem medo. Homossexualidade é pecado. Jesus Cristo tem transformação para a nossa vida, sim. E eu digo que é pecado como você também ser a pessoa, o hétero normativo, todo bonitinho, que vive uma vida promíscua, também é pecado. Porque acreditamos que uma coisa é e a outra não. Por quê? O que o texto diz para a gente? Os homens tornaram a verdade de Deus mentira. À medida que o nosso coração começa a tornar aquilo que Deus falou que é verdade em mentira, acabou. Qual é a nossa referência? Nenhuma. Para onde estamos seguindo? Não temos um destino, não temos um lugar. E aí começamos a vagar pelo mundo fazendo aquilo que queremos. Começamos a vagar pelo mundo e ir para lugares e fazer coisas, e pensar coisas, e viver coisas que Deus completamente desconsidera. O que o pecado fez com a gente? O pecado nos deformou totalmente. Continue acompanhando comigo, a partir do verso 28. Diz assim: e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, isso é pesado. Desprezaram o conhecimento de Deus, abriram mão, deixaram de lado, ignoraram, trataram como mentira, trataram como uma coisa comum. Esse é um grande perigo da nossa geração hoje. Tratar Deus comum. Porque ser gospel é normal. Ser cristão evangélico é muito normal. Talvez dentro dos nossos padrões, nós estamos cometendo pecado. E desprezando o conhecimento de Deus. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem coisas inconvenientes,
E olha o que ele vai dizer agora. Cheios de toda injustiça, malícia, avareza, maldade. Possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, se tornam soberbos, presunçosos, inventores de males. Não só vivem com a maldade, mas têm prazer em provocar a maldade. Desobedientes aos pais. Acabou o respeito, acabou a honra. Insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, os que vivem diante dessa lista enorme que ele acabou de dizer, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Não somente vivem. Pior do que viver essa vida completamente desregrada, completamente sem sentido, não só fazem isso, eles ainda apoiam para que essas práticas se tornem normais, para que todo esse sentimento aconteça com naturalidade, para que não haja espanto diante de problemas como esse. E aí, se você caminhar comigo um pouquinho mais, no capítulo 3 de Romanos, pensa comigo aí, o pecado afetou a gente ainda mais um pouco. Se ele já podia ter afetado tanto, ele afetou a gente ainda mais um pouco. Porque agora, e aí pensando, já resumindo tudo isso, o pecado, quando atingiu o ser humano, a humanidade, ele trouxe um problema grave. De você com você mesmo. De você com o próximo. De você com a natureza que está à sua volta. Com o mundo que você habita. Só você olhar para a poluição que está ao nosso redor. A terra foi dada aos homens para os homens cuidarem. É simples isso. É um mandato cultural de Deus para nós. Cuidarmos da terra. Não é o Greenpeace. Era para ser a nossa missão. Nós abrimos mão disso. Não cuidamos. E a terra, provamos disso na pandemia. Alguns meses reclusos dentro de casa, a natureza começou a mostrar novamente a sua beleza. O rio ficou limpo, o céu ficou mais azul, algumas coisas voltaram a aparecer porque tinham sumido. Porque nós, seres humanos, por causa do pecado, estamos destruindo, por causa da nossa natureza, que quer consumir, consumir, consumir. Nós entramos em conflito conosco mesmos, com nós, eu entrei em conflito comigo, eu entrei em conflito com o meu próximo, o pecado fez isso, entrei em conflito com a criação de Deus, e entrei em conflito com o próprio Deus. Aí olha que Romanos 3, fala pra gente, 3 a partir do verso 10. A partir do verso 9, me acompanhe por aí, por favor. Que se conclui, temos nós qualquer vantagem? Não, de forma alguma. Pois já temos demonstrado que todos, tanto judeu como os gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo, não há integridade, não há íntegro, nem sequer um. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, e um só se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há um sequer. A garganta deles é sepulcro aberto. A língua urde engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles têm cheia de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Isso tudo é para mostrar que eu estou lendo aqui com você, que o nosso pecado, o pecado que nós produzimos, o pecado que nos afetou, acabou com tudo. Destruiu todas as coisas. Isso é tão interessante, porque toda vez que nós fazemos relação com isso, nós pensamos sempre para fora de nós. É o pecado do meu irmão, é o pecado do meu vizinho, é o pecado da sociedade que eu estou. Só
que em Israel, no livro de Amós, capítulo 5, verso 21 a 24, mostra para a gente que isso não está só do lado de lá. Por quê? Nós, igreja do Senhor, povo de Deus, chamados por Deus para viver em integridade, para viver pela fé que o Senhor nos deu, quando não agimos de acordo com aquilo que o Senhor quer, pecamos. Seja porque estamos praticando mal, ou seja, pela nossa omissão. E aí, Amós vai tratar a gente, segundo a vontade de Deus, pelas palavras do Senhor, de uma maneira muito pesada. Porque se nós não fazemos aquilo que o Senhor nos manda fazer, Ele abomina até o nosso culto de louvor. Olha o que Amós vai dizer para a gente. O texto está projetado aí, se os irmãos conseguirem colocar para a gente. Amós 5, 21 a 24. Sinto imenso desprezo de suas festas religiosas. Não suporto suas reuniões solenes. Não aceitarei seus holocaustos, nem suas ofertas de cereais. Não darei a mínima atenção às suas melhores ofertas de paz. Chega de seus ruidosos cânticos de louvor. Não ouvirei a música das suas harpas. Olha o que Deus está falando para o seu povo. Porque vocês estão se omitindo. Porque vocês não estão vivendo a verdade. E na verdade, todo culto, todo ajuntamento, toda celebração, tudo que vocês estão se reunindo para fazer, eu não me alegro disso. Eu rejeito todas as coisas. Acabamos de cantar aqui maravilhosamente aqui. Há a possibilidade de que se o nosso coração não estiver de acordo com a vontade de Deus, tudo que estamos fazendo aqui não fazer sentido nenhum para Ele. Ser só um sino que está batendo, ser só um barulho sem sentido. Porque Ele diz o que Ele quer. Em Amós ainda Ele vai dizer, em vez disso, em vez de vocês me darem festas religiosas, reuniões solenes, holocaustos de ofertas de cereais, vocês prestarem cânticos e mais cânticos para mim, em vez disso, quero ver uma grande inundação de justiça, um rio inesgotável de retidão. Eu quero que vocês vivam em integridade. Porque para mim, isso Deus falando, o que importa, o seu louvor é bonito, mas a sua vida também precisa cantar para mim. É lindo e maravilhoso ouvir as suas orações, as reuniões que vocês estão fazendo, os eventos que vocês estão praticando e fabricando. Isso é lindo. Mas eu quero de você, quando eu olhar do céu, que eu possa olhar lá do céu para você e achar, ali está um filho meu, que vive segundo a minha vontade, que vive em retidão. Um filho meu que vive em integridade. Um filho meu que vive pela fé. É isso que o Senhor quer. E aí sim, porque eu vivo agora essa vida de retidão no Senhor, essa vida de submissão à vontade de Deus, essa vida que cumpre a lei de Deus. Porque eu vivo essa vida, fica tranquilo. Você pode ser até desafinado, mas no momento que você abrir sua boca para cantar, Deus do céu fala assim, opa, meu filho começou a me adorar. Quando você dobrar os seus joelhos para adorar, Deus vai ouvir as suas orações. Mas não porque você é alguém que ora bonito ou fala bonito, mas porque Ele olha para a sua vida e encontra em você justiça. Encontra em você retidão. Ele encontra em você o filho que Ele criou à imagem e semelhança dEle. E é porque Ele vê isso. Aí Ele ouve as nossas orações. Isso é tão sério, que no Novo Testamento isso vai ser sublinhado para a gente. Que as nossas orações podem ser impedidas por causa da nossa falta de retidão com o Senhor. As nossas orações podem ser impedidas, não serão ouvidas, se a nossa vida não estiver caminhando em integridade com o Senhor. E aí fica a grande questão. O que é viver em integridade? O que é ser essa integridade? É uma junção de coisas, né? Poderia dar vários exemplos aqui. Só que para pensar nisso, eu fugi do texto. Pode voltar aí, gente, vocês já acabaram com a surpresa. Eu queria que você abrisse sua Bíblia, junto comigo, ou ela que já está aberta, em Lucas capítulo 18.
Lucas capítulo 18. E esse texto é importante. Ele é importante para nós, porque nesse lugar aqui, nesse texto, eu quero compartilhar com você um aspecto que para mim veio assim ao meu coração, aos meus olhos, eu fiquei refletindo e remoendo sobre isso, sobre um aspecto dessa vida de integridade, que eu acredito ser um aspecto completamente importante, que se esse aspecto, essa pedra de fundamento estiver bem colocadas, as outras também se encaixam perfeitamente. Lucas, capítulo 18, a partir do verso 9. É um texto que você conhece muito. Diz assim: propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezarem os outros. E agora Jesus passa a contar. 2 homens subiram ao templo, com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, bem longe, no canto, não ousava nem levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que o publicano, desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Texto simples, você já conhece, você já ouviu essa história. Estamos falando de 2 pessoas, o fariseu, o símbolo da integridade, um homem que cumpria a lei. Ele não é fariseu porque um dia ele acordou pela manhã e ele decidiu ser. A sua sociedade, as pessoas à sua volta, a sua sinagoga, os lugares da sua convivência, viam nele e enxergavam nele alguém com integridade. Ele era fariseu porque ele era um homem que obedecia à lei de Deus. Ele era um referencial. Enquanto ele passava pela sua cidade, pelas pessoas da sua vizinhança, as pessoas o reconheciam como um homem que os inspirava, que um homem que tinha uma resposta de Deus para a vida delas, com alguém que tinha uma palavra de Deus para as suas vidas, como alguém que é referência. Jesus pega esse ser, o símbolo da integridade, o símbolo daquele que quer ser religioso, e um bom religioso, do símbolo daquele que vive bem, que tem sobre a sua vida o favor de Deus, e coloca um homem, um outro personagem, que é o publicano. Um homem que, via de regra, é uma pessoa que traiu o seu povo. Ele era um judeu que passou a trabalhar para Roma para cobrar impostos dos seus irmãos judeus. Por isso ele era odiado. Muito simples. Lembra lá do Levi, Mateus, o publicano, que virou discípulo de Jesus? Os caras ficaram uma arara, que Jesus estava comendo na casa deles, que eram os publicanos e pecadores. Porque esse era o status que eles ganhavam. Esse era o selo que colaram nas costas deles, dizendo assim, ó, são pecadores. Eles eram pessoas que quando eles chegavam, ninguém queria ficar por perto. Jesus agora pega esses 2, ele era o símbolo da não integridade. Jesus pega esse publicano e esse fariseu. Ambos vão ao mesmo lugar, a casa de Deus, ao templo, para orar. Para o fariseu, essa ida ao templo é comum. O templo é o seu lugar de culto. O templo é o seu lugar de oração. O templo é o lugar que ele é familiar. É a igreja. É a igreja dele. É o lugar onde ele se sente em casa. Ele sabe os rituais, ele sabe a hora de levantar, ele sabe a hora de sentar, ele sabe como orar, ele sabe ficar de pé, ele sabe sentar. Ele sabe a hora que tem que fechar o olho e levantar a mão. Ele sabe cantar a música, ele sabe todos os corinhos, porque ele faz parte daquela liturgia toda. Já o nosso amigo publicano, contado por Jesus, esse ambiente não é familiar para ele. Porque nesse lugar, que ele também poderia ter acesso porque ele era judeu, passa a ser o lugar da desconfiança dele.
Porque é um lugar onde ele é desprezado. Isso fica claro no texto, porque esse cara agora, quando ele sobe para esse lugar para orar, quando ele chega no templo, onde ele se coloca? Bem longe, no canto, recluso. Isso não é só um sinal de que ele estava querendo intimidade, isso é um sinal também que ele não era aceito por todo mundo. Porque o ambiente do templo não é um lugar que permitia ele viver bem, mas ele também coloca no seu coração o desejo de subir ao templo. O mesmo lugar, duas realidades. O mesmo lugar, dois corações. E é interessante, porque quando Jesus está contando a história, ele vai falar do fariseu, esse cara está aqui orando. Jesus, ele é muito inteligente nas suas palavras, que ele vai dizer que esse cara está orando dele para ele mesmo. Ele se projeta como Deus e começa a conversar consigo mesmo, Júlio. E ele vai dizer, olha, eu sou top. Não há ninguém comparado a mim. Ele olha no espelho e diz, quão grande és tu. Ele canta essa música para ele amarradão. Sobre ele mesmo. Sabe por quê? Ele é bom no que ele faz. O texto vai dizer que ele é o cara que jejua 2 vezes por semana. Ele não deixa de dar o dízimo. E ele não é como os roubadores. Ele não é como aquele povo ali que está fazendo aquele pecado ali de qualquer jeito, aquela coisa. Sabe, aquela pessoa que você não quer perto, porque ele faz fofoca? Ele não é essa pessoa, não. Ele é outro cara sério, ele anda na integridade. Ele não está envolvido em polêmica, ele não fica postando nada na internet que é indecente, ele não faz esse negócio, não. Ele é estritamente alguém religioso, bonitinho, que segue a cartilha, que todo mundo olha e fala assim, esse cara é um exemplo, é uma referência. Esse cara ora da sua arrogância, ora dele para ele mesmo. Faz uma oração talvez até aparentemente bonita. O outro homem, o publicano, se coloca numa condição de que a sua humilhação é tanta que nem olhar para o céu é possível. Ele entra no templo, entendido como a casa de Deus, e é nesse lugar, ele é envolvido por constrangimento, ao ponto que olhar para o céu, olhar para o alto, levantar a cabeça, ele não se acha digno de fazer essas coisas. Não só porque há pessoas o olhando, mas porque ele reconhece diante de quem ele está. Porque ele sabe que ele entrou na casa de Deus. E aí, porque ele entrou na casa de Deus, ele consegue reparar no seu próprio coração. Ele começa a se perceber, ele começa a se olhar. E porque ele sabe quem é, ele faz uma oração muito simples ao Senhor. Senhor, tenha misericórdia de mim. Ser propício a mim, porque eu sou um pecador. Tenha misericórdia de mim, porque eu sou um homem que necessito do Senhor. Eu não sou essa Brastemp toda que todo mundo acha que eu sou, não. Eu sei, eu reconheço minhas falhas. E aí, já que isso é uma história contada por Jesus, ele sublinha no último verso, no verso 14, dizendo algo que para aqueles que estavam ouvindo, dá espanto. Que aquele homem que subiu, que ninguém queria perto, que era o publicano, que era o problemático, que é o que não queria nada com Deus, vivia uma vida completamente desregrada. Esse, porque se humilhou, porque entendeu sua situação e diante de Deus se constrangeu, esse desceu justificado. Deus ouviu a sua oração. E aí, para pensar sobre integridade, né, que eu falei que ia chegar nisso, agora eu cheguei no lugar onde eu queria. Falei isso tudo só para chegar aqui nesse lugar. O que é integridade? Aí você pode soltar, agora foi. O que é integridade? Integridade tem a ver com vulnerabilidade. É você se tornar vulnerável diante de Deus. Simplesmente isso. Eu sublinhei isso para mim. Porque esse homem revela um tipo de comportamento, um tipo de ação diante de Deus, em que ele não tenta dar desculpa para Deus em nada. O publicano poderia dar razões para Deus. Fala, Deus, olha só, assim, né? Eu tenho dificuldade para pagar minhas contas. Por isso que eu faço esse serviço aí, meia boca. Eu tive que entrar aí na instituição para ganhar dinheiro. Não, ele não faz isso. Ele olha para a sua vida, para a sua condição, entende quem ele é, reconhece que está em pecado, reconhece o pecado que o lhe afetou, ele reconhece o pecado que pratica, e diante de Deus a única palavra que sai da sua boca é, Senhor, tenha misericórdia de mim. Não com uma arrogância,
de que eu faço algo para ser, mas é porque eu não consigo fazer. Porque não é só o fato de eu ser publicano, mas a minha vida, aquilo que está à minha volta, me constrange. Eu estou orando aqui ao Senhor, falando com você agora, mas quando eu descer, eu vou ter que passar ali pela barraquinha e comprar alguma coisa, e fazer algum tipo de serviço, fazer algum tipo de trabalho. Eu vou me corromper, Senhor. Inevitável, tem a ver com a vida humana, tem a ver com a minha vida de pecado. E é porque eu reconheço quem sou diante do Senhor, eu não ouso olhar para o céu. Mas eu peço a tua misericórdia. Porque eu tenho certeza que se a sua misericórdia me alcançar, eu vou conseguir viver um dia de cada vez, me tornando a cada dia a imagem e semelhança do Senhor. O que é integridade então, Enoque? Vulnerabilidade. Porque aquele que se coloca vulnerável diante do Senhor, permite que o Senhor diga para ele o que tem que fazer. Aquele que se coloca vulnerável diante de Deus, ele está dizendo para Deus assim, eu não sei a resposta para o meu futuro, eu preciso que o Senhor me fala. Que o Senhor me fale, eu preciso que o Senhor me direcione, eu preciso que o Senhor segure na minha mão e me leve. Porque eu não sei o que fazer não. E outra coisa, Deus, eu não sei o que fazer e às vezes eu também não estou afim de fazer. Mas porque eu estou vulnerável diante da tua presença, eu vou te obedecer. Porque eu estou vulnerável diante do Senhor, eu vou me submeter à sua vontade. Porque eu estou vulnerável, Senhor, à tua presença, eu vou deixar o Senhor falar para mim a sua vontade. E aí é porque eu oro, porque isso é oração. É eu me colocar nesse lugar de vulnerabilidade. Nesse lugar onde eu não faço força. Nesse lugar onde eu me rendo. Nesse lugar onde eu me submeto. Nesse lugar onde não tem a minha vontade, mas tem a vontade de Deus. Ele até deixa eu falar sobre os meus desejos, mas ele não tem problema nenhum em ouvir isso, porque ele tem vontade dele para mim, e eu tenho absoluta certeza que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. E sabe o que eu faço? Aceito. Porque eu reconheço que eu não tenho controle de todas as coisas. E aí eu quero desejar para você, meu irmão, o seguinte: que você sempre seja vulnerável, estando disposto a obedecer ao Senhor. Que você sempre seja vulnerável para se arrepender. Porque só quem é vulnerável consegue olhar para si, se colocar diante do Senhor e falar assim, Senhor, vacilei, eu pequei, eu pisei na bola, eu preciso de redenção, eu preciso da sua graça. O homem que é altivo demais, arrogante demais, não consegue fazer isso. Nós precisamos ser vulneráveis com a nossa reputação. Porque quem quer viver em integridade, vive uma vida de exposição. E quem vive uma vida de exposição, se está querendo ser vulnerável e obedecer ao Senhor, não tem que ligar muito para a reputação, não. Porque tem hora que tu vai ter que contrariar todo mundo. E pedindo, dizendo mesmo a você, o quanto você ficar resistindo e fazendo força com Deus, isso não importa a quantidade de anos que você tem na igreja, só para te lembrar disso, vai fazer de você, e vai fazer com você, alguém que continua vivendo uma vida afastada de Deus. Porque você vai perder a oportunidade de provar do Senhor em profundidade. Porque só prova do Senhor em profundidade quem se coloca diante dele de maneira vulnerável. Dizendo o seguinte, Senhor, eis-me aqui. Eu estou aqui. Para quê? Não sei, mas estou. A gente consegue cantar aquela música, eu me rendo aos teus pés, de novo? Eu só me coloco nesse lugar. Simplesmente nesse lugar. Eu quero orar com você, depois eles vão cantar aqui para nós terminarmos o nosso culto. Maravilhoso Deus e Pai, nós agradecemos ao Senhor pela Tua palavra. É porque o Senhor já nos deu fé, que nos habilita a viver, que nos habilita a andar, que nos habilita a viver de maneira diferente, que nos habilita a viver vulnerável, confiando mais naquilo que o Senhor pode fazer do que naquilo que eu posso fazer por mim mesmo. Peço que no nome de Jesus, Senhor, aqueles que estão ao alcance da nossa voz, aqueles que estão aqui, aqueles que estão em casa, foram ministrados por essa palavra, aqueles que ainda serão ministrados por essa palavra, compreendam que andar em integridade não é manter uma postura rígida, de como o perfeito, ou que sabe todas as coisas, que sabe fazer. Pelo contrário,
É se colocar diante de Deus dizendo: eu estou aqui para o Senhor fazer aquilo que o Senhor quer, segundo a sua vontade, segundo o seu querer. Eu não gosto muito disso, mas eu sei que o Senhor ama, então me ensina a amar o que o Senhor ama, me ensina a gostar daquilo que o Senhor gosta, me ensina a desejar aquilo que o Senhor deseja, me ensina a viver segundo aquilo que o Senhor quer que eu viva, que o Senhor faça isso nos nossos corações, em nome de Jesus. Que o Senhor nos ajude a viver de maneira assim, de maneira que vai ser desconfortável, mas vai ser redentivo para nós. De maneira que vai ser realmente difícil, porque eu vou ter que olhar para as minhas relações, para dentro de casa, para o filho, para a esposa, para os amigos, para todo mundo, e começar a ter um tipo de comportamento que é Cristo, que só pode ser vivido pela fé. Não há um outro caminho. Que esse seja o nosso caminho, que esse seja o nosso destino. No nome de Jesus, que haja transformações em nós, que a fé que opera em nós traga transformação de vida, no nome de Jesus. Essa é a oração que eu faço ao Senhor, junto com os meus irmãos nesse lugar, onde temos um encontro contigo, Jesus.